Questão número 1. As características da tropicalidade se manifestam em quase todo o espaço brasileiro, mas há diferenças de uma área para outra. No que se refere aos tipos de clima que ocorrem no Brasil, assinale a alternativa incorreta. A. Equatorial. B. Desértico. C. Tropical. D. Semiárido. E. Subtropical. Resposta correta: letra B. Desértico. O Brasil não tem um clima desértico em seu território, que é típico de regiões desérticas, e as suas principais características são a baixíssima precipitação anual e a elevada amplitude térmica diária. O clima brasileiro é o semiárido, presente em áreas do Nordeste, mas é diferente do clima desértico. Analise a figura abaixo. Associe os climas da legenda do mapa com os diferentes tipos de climas da região Nordeste. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O clima 1 é o subtropical. O clima 2 é o tropical. O clima 3 é o semiárido. O clima 4 é o equatorial. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Resposta correta é letra B. Falso. Verdadeiro. Falso. Falso. Clima 1, equatorial úmido, caracterizado por uma pequena área no extremo oeste do Nordeste. Clima 2, tropical, um clima quente com verão úmido e inverno seco. Clima 3, litorâneo úmido, com altas temperaturas e boa umidade ao longo do ano. Clima 4, semiárido ou tropical semiárido, é um clima seco, com chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Esse clima predomina no sertão nordestino, onde se desenvolve a vegetação da caatinga. Portanto, a alternativa que apresenta a correspondência correta entre os climas é a B. Questão de número 3. Considere a seguir as afirmativas relacionadas aos tipos de clima do território brasileiro, atribuindo valores verdadeiro ou falso. O domínio equatorial está relacionado com a porção central do território brasileiro e os índices pluviométricos podem variar entre 1.000 e 3.500 milímetros por ano. O domínio tropical é marcado por uma alternância entre a estação seca e a estação chuvosa. O domínio semiárido é caracterizado por chuvas escassas, que ocorrem regularmente ao longo do ano. O domínio subtropical apresenta médias térmicas acima de 24 graus Celsius, temperaturas anuais acima de 2.500 milímetros e ausência de estação seca. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A resposta correta é letra B. Falso. Verdadeiro, falso, falso. 1. Falso. O domínio equatorial é caracterizado por altos índices pluviométricos, que podem variar entre 1.000 e 3.500 milímetros por ano, mas não está localizado na porção central do território, e sim principalmente na região amazônica, no norte do Brasil, na porção norte do Mato Grosso e uma pequena parte do Maranhão. A oeste. 2. Verdadeiro. O clima tropical apresenta uma clara distinção entre uma estação chuvosa e uma estação seca. Esse clima está presente em boa parte da porção central do território brasileiro. Terceira. Falso. O clima semiárido é caracterizado por uma baixa quantidade de chuvas, que ocorrem de forma irregular ao longo do ano. É o clima predominante na região nordeste do Brasil. Quarta. Falso. O clima subtropical é caracterizado por temperaturas mais amenas, com média anual de 18 graus Celsius. As medias pluviométricas situam-se na faixa dos 1.500 a 1.800 milímetros anuais. No geral, não tem estação seca, com chuvas bem distribuídas entre as 4 estações. Portanto, a resposta correta letra B. Questão número 4. Acerca dos tipos climáticos do Brasil, assinale a opção incorreta. A. São eles: clima equatorial, tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude, tropical semiárido e subtropical. B. O clima equatorial é encontrado em altas latitudes, nas proximidades da linha do Equador, na região amazônica e se caracteriza pelas elevadas temperaturas e alta amplitude térmica. C. Friagem é a diminuição atípica da temperatura, oriunda de massa polar atlântica, fria e úmida, que se desloca pela depressão do Chaco, entre a Cordilheira dos Andes e o Planalto Central do Brasil,
alcançando a região norte do Brasil. D. O clima subtropical ou temperado ocorre ao sul do Trópico de Capricórnio e sofre influência da massa polar atlântica, com as 4 estações do ano bem definidas. Resposta: letra B. O clima equatorial é caracterizado por altas temperaturas ao longo de todo o ano, com pouca variação térmica sazonal. Além disso, apresenta elevada umidade e grande quantidade de chuvas, não sendo encontrado em altas latitudes, mas sim próximo à linha do Equador, na região amazônica. Questão de número 5. Considere os seguintes tipos de clima: 1. Semiárido. 2. Tropical úmido. 3. Florestal. 4. Continental. 5. Equatorial úmido. Com base nos domínios citados anteriormente, assinale a alternativa correta. Alternativas: A. No Acre ocorrem apenas os tipos 1 e 4. B. No Acre ocorrem apenas os tipos 2 e 3. C. No Acre ocorrem apenas os tipos 3 e 5. D. No Acre ocorre apenas o tipo 5. Resposta correta: letra D. O clima predominante no estado do Acre é equatorial úmido, com as seguintes características: temperaturas elevadas, com média anual de 24,5 graus Celsius e máximas de cerca de 32 graus Celsius. Alta umidade relativa do ar. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com índices pluviométricos anuais entre 2.000 mm e 2.500 mm. Baixa amplitude térmica. O Acre está localizado na região norte do Brasil, juntamente com os estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso. A presença da floresta amazônica é responsável pelo alto grau de umidade do clima equatorial, mesmo quando influenciado por massas continentais. Questão de número 6. Seus rios fazem ou atravessam fronteira internacional com o Peru e a Bolívia, e nacional com os estados do Amazonas e de Rondônia, e em muitas dessas regiões existe intensa atividade antrópica, que também tem gerado impacto sobre os recursos hídricos. Acre, 2012. No que concerne à rede de drenagem do estado do Acre, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Muitas cidades e povoados acreanos se originaram às margens de rios. Os principais cursos d'água do estado correm da direção noroeste a sudeste. Os rios Purus e Juruá são afluentes do rio Solimões. O rio Jupari corta a área urbana de Rio Branco. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Resposta correta: letra B. Verdadeiro. Historicamente, muitos povoados e cidades no Acre foram fundados próximos a rios, o que era comum para facilitar o transporte e o abastecimento de água. Falso. No Acre, os principais rios, como o Juruá e o Purus, geralmente correm em direção oposta, de sudeste para noroeste, rumo ao rio Solimões. Verdadeiro. Tanto o rio Purus quanto o rio Juruá desaguam no rio Solimões, sendo seus afluentes. Falso. A cidade de Rio Branco é cortada pelo rio Acre, não pelo rio Jupari. Questão de número 7. Considere os domínios morfoclimáticos, biomas, abaixo. 1. Amazônico. 2. Caatingas. 3. Cerrado. 4. Pradarias. Com base nos domínios citados, assinale a alternativa correta. A. O Acre está relacionado apenas com o domínio 1. B. O Acre está relacionado apenas com os domínios 1 e 2. C. O Acre está relacionado apenas com os domínios 2 e 3. D. O Acre está relacionado apenas com os domínios 3 e 4. Resposta correta: letra A. O Acre fica localizado no bioma amazônico. Questão de número 8. Analise a representação cartográfica abaixo que está associada aos tipos de clima que dominam o território brasileiro. Relacione os números indicados no mapa com os tipos de clima no Brasil. Assinale a alternativa incorreta. A. A área de número 1 se relaciona ao clima equatorial úmido. B. A área de número 2 se relaciona ao clima tropical. C. A área de número 3 se relaciona ao clima subtropical. D. A área de número 4 se relaciona ao clima semiárido úmido. Resposta correta: letra D. O clima semiárido ocorre em áreas de alta pressão,
entre os paralelos de 20º e 30º, em ambos os hemisférios. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica anual e chuvas escassas e mal distribuídas, com longos períodos de seca. Não existe semiárido úmido. Questão de número 9. A região Sudeste é formada por 4 estados. São eles: A. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. B. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. C. Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. D. Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Resposta correta: letra A. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Underline, 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 underline possui a maior floresta tropical do mundo e abriga mais de 1 milhão de espécies de vegetais catalogadas, 3.000 espécies de peixes, 950 tipos de pássaros, e ainda insetos, répteis e mamíferos. Além disso, é de fundamental importância para o equilíbrio da Terra. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Resposta correta: letra B. Amazônia.